Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que horas que você está vendo isso. Então, essa é uma aula voltada para o sexto período da PUC de Poços de Caldas, e eu vou falar sobre a exacerbação do DPOC. Aqui as principais referências que eu utilizei para fazer essa aula, e um breve roteiro aí do que vai ser dito, né? Então, está tudo aí escrito. Nós vamos passar por todas essas etapas. Bom, uma breve introdução sobre o DPoC como um todo, né? Então, quem já viu a aula de DPoC estável já está sabendo isso aqui, né? No Brasil, 3% da população possui em 2003 7 milhões de brasileiros. No mundo, é a quarta causa de mortalidade e uma grande causa de morbidade dos nossos pacientes. Ela é definida pela presença de fator de risco ou a presença de uma exposição que possa provocar o DPoC, sintomas respiratórios persistentes e limitação do fluxo aéreo persistente. Relembrando, o que é um fator de risco ou fator de exposição para o DPoC? Então, basicamente, aquelas coisas que vão causar o DPoC, né? São as condições a que o paciente está exposto que estão relacionadas com a gênese da doença. Então, cigarro, seus derivados, né, de forma ativa e de forma passiva também, queima de biomassa, por exemplo, no caso fogão a lenha, exposição ocupacional, como por exemplo quem trabalha com atividade de mineração, o paciente ser asmático é um fator de risco, poluição ambiental é um fator de risco, além de condições genéticas como a deficiência de alfa-1 antitripsina. Esses são os fatores que estão relacionados à fisiopatologia da doença. Então, isso é o que vai ser o gatilho para a fisiopatologia da doença. E aí, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ter uma doença, primeiro, das vias aéreas, né, dos brônquios e dos bronquíolos, gerando uma bronquite e uma bronquiolite crônicas, né, que vão evoluir com a obstrução da via aérea, conforme está sendo demonstrado nessa imagem aqui. E, ao mesmo tempo, esse paciente também vai desenvolver um enfisema, devido a um desbalanceamento entre as proteases e as antiproteases, né? Então, aqueles fatores de exposição, eles vão estimular as proteases são enzimas destrutivas de estruturas proteicas, portanto, eles vão destruir as paredes alveolares, formando essas áreas que a gente chama de áreas de enfisema, né? Então, isso que é o enfisema. A bronquite crônica com o enfisema são os componentes do DPOC, são os componentes fisiopatológicos da doença pulmonar obstrutiva crônica. Bom, interessante lembrar aqui, então, que devido a esse processo obstrutivo e essa dificuldade de troca gasosa que o paciente vai ter, né, ele vai começar a reter CO2 em fases mais tardias da doença. E isso, inclusive, é um marcador prognóstico para esses pacientes, né? Então, é uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento. E, no caso da exacerbação do DPOC, esse CO2 ele pode se elevar agudamente, gerando uma síndrome específica relacionada a ela, que é chamada de narcose ou carbonarcose. E, cronicamente também, esse paciente vai se tornar hipoxêmico e, por isso, ele vai desenvolver uma falência das câmaras cardíacas direitas. Por quê? Porque você vai ter uma vasoconstrição pulmonar para tentar fazer com que o sangue passe mais lentamente por aquele pulmão, para que ele seja melhor oxigenado dentro daquele pulmão. Só que essa contratura da vasculatura pulmonar, a longo prazo, vai gerar muita resistência para a ejeção do ventrículo direito, que a longo prazo vai passar por um esforço muscular mesmo crônico e, por consequência, falência crônica do ventrículo direito. Então, é importante lembrar disso porque muitos pacientes com uma exacerbação de DPOC também vão manifestar essa insuficiência ventricular direita, no que a gente vai chamar então de cor pulmonale. O que é o cor pulmonale? Insuficiência cardíaca direita, né, assim, entre aspas, né, porque o coração é um só, mas a gente nomeia dessa forma, insuficiência cardíaca direita secundária a uma doença primária do pulmão. Beleza. Bom, sintomas respiratórios persistentes, né? Quais são os sintomas mais comuns do DPOC? Do lado de cá, os sintomas relacionados à obstrução da via aérea, né? Então, a gente vai observar que esse paciente vai ter dispneia,
ele vai ter tosse, ele vai ter expectoração devido à produção crônica de secreção, justamente pelo processo inflamatório, chieira, e ele pode apresentar o quadro clínico com exacerbações, né? Às vezes o paciente ele não tem tanto sintoma no dia a dia, mas ele de tempos em tempos tem exacerbações. E os sinais, que muitas vezes vão estar um pouco mais relacionados ao enfisema, mas também à bronquite crônica, né? A gente vai ver que esse paciente pode ter um exame físico normal, mas ele pode ter sons respiratórios reduzidos, sibilos, tempo respiratório aumentado, os sinais de hiperinsuflação ao exame físico, timpanismo, ou então hipersonoridade, a percussão, e redução do flêmito tóraco-vocal. Então, esses são os sinais e sintomas mais comuns, isso já foi falado na aula de DPOC estável. Aqui, novamente, um raio-x do paciente com DPOC, né, mostrando uma hipertransparência difusa, uma hiperinsuflação pulmonar, tanto na incidência em PA, como na incidência em perfil. Então, esse é o raio-x típico do paciente com DPOC. E, por fim, a limitação do fluxo aéreo persistente, né, que vai ser definida como uma relação do VF1 sobre CVF menor que 0,7 após a administração de um broncodilatador. Ou então, quando a relação VF1-CVF for abaixo do limite inferior da sua população. Lembrar que muitas vezes o paciente não vai ter esse critério preenchido, se ele nunca passou com uma consulta específica para isso antes, né? Então, quando isso não é possível de ser determinado, a gente vai falar que esse paciente tem um DPOC presumido, né? Quando a exposição dele for significativa e quando a clínica dele for sugestiva, a gente vai chamar ele de DPOC presumido. Bom, então, qual que é o ponto para a gente definir uma exacerbação de DPOC, né? Nós vamos pegar esses sintomas respiratórios persistentes do indivíduo e nós vamos aumentá-los além da variação diária do paciente, né? Uma coisa que eu sempre vejo assim, que os alunos confundem um pouco é a oscilação diária das doenças respiratórias com as crises mesmo, com as exacerbações. É natural que um paciente, por exemplo, asmático, que ele tenha uma piora dos sintomas de manhã e de noite, mas isso a gente não considera crise asmática, né? Isso é só uma variabilidade normal do sintoma diante do dia. Agora, quando a gente está falando de crise mesmo, é quando você está tendo uma piora desses sintomas além dessa variação habitual do indivíduo. E no caso aqui da exacerbação de DPOC é a mesma coisa. Então, quando que a gente vai considerar que o paciente tem exacerbação? Quando ele tem um aumento desses sintomas respiratórios persistentes, que já está durando aí pelo menos alguns dias, geralmente. Então, quando isso acontecer, a gente vai chamar isso de exacerbação. Bom, as principais causas da exacerbação de DPOC. Disparado, a causa mais frequente de todas é a infecção. Então, corresponde aí a 70% das causas de exacerbação, né? E nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Porém, outras coisas podem causar o aumento desses sintomas. Então, passou um Fusca aqui que está precisando de fazer uma manutenção no motor, né? Não sei se vai ter gravado aí, mas fez um bom barulhão. Então, a infecção seria a causa mais importante, em 70% das vezes, e as outras 30% das vezes vão se dividir em alguns diagnósticos. TEP, né? Então, TEP pode ser, né? TEP é tromboembolismo pulmonar, né? Que é a presença de um trombo ou de um êmbolo na vasculatura pulmonar, que vai trazer sintomas respiratórios para esse paciente, né? A principal manifestação clínica do TEP é uma dispneia súbita. E aí lembrar que o TEP também pode evoluir mais ou menos em 10% das vezes com o infarto pulmonar, que vai gerar inclusive uma síndrome consolidativa no exame físico. O TEP pode ser uma causa de exacerbação de DPOC, porém ele é uma causa relativamente rara, tá? Dependendo aí dos estudos que você for ver, a gente encontra uma incidência de TEP como causa de exacerbação muito grande. Porém, o que a gente tem ideia hoje em dia é que ele deve ser responsável por menos de 5% das exacerbações relevantes para o indivíduo, tá? Então, o dado hoje em dia é mais ou menos esse, mas quem for estudar um pouquinho mais a fundo vai ver que isso é muito variável.
A presença de uma exposição aguda, né? Então, às vezes o paciente foi para um ambiente que tinha muita fumaça, ou foi para um ambiente que tinha muita poeira mesmo, né? Então, às vezes uma exposição até alérgena aguda pode provocar uma crise asmática. Uma doença cardíaca aguda, né? Então, um paciente com DPOC, a gente tem que lembrar que é um paciente que geralmente fumou muito tempo, né? Então, um paciente ex-tabagista ou tabagista ativo de longa data. Então, ele pode ter, por exemplo, uma doença arterial coronariana. Então, se ele infartou, ele vai falir o ventrículo esquerdo, congestão pulmonar vai acentuar os sintomas do DPOC desse paciente. Aspiração, né, que é a penetração de conteúdo líquido ou sólido abaixo das pregas vocais. Né? Isso pode provocar exacerbação no nosso paciente. Inclusive, aqui vem um fato importante, né? Doença do refluxo gastroesofágico é um fator de risco para exacerbações de DPOC. Pneumotórax, né? Que é definido pela presença de ar na cavidade pleural. Então, a gente viu lá que esses pacientes, eles têm aquelas áreas de enfisema em que você tem literalmente destruição do parênquima, né? E se eventualmente você tiver uma destruição do parênquima muito periférico, pode ser às vezes que uma tosse um pouquinho mais forte que o paciente dá, ele gera realmente uma ruptura do parênquima pulmonar e por isso ar que estaria dentro do parênquima pulmonar passa para a cavidade pleural e isso provocaria um pneumotórax, tá? Então, pneumotórax é uma causa possível de exacerbação. Progressão da doença, né? Então, às vezes o paciente está fumando e vem falando que está mais cansado, que está pior, né? Então, às vezes não chega a ser uma exacerbação, mas o paciente está vivenciando a doença avançada, a doença progredir, né? É uma possibilidade também. E aí, uma boa anamnese já é capaz de diferenciar esses pacientes. E muitas vezes a gente não consegue identificar qual que é a causa dessa exacerbação, né? Como a infecção é a mais importante, a gente tem que ficar muito atento para não deixar passar batido alguns detalhes, eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu quero que a gente foque principalmente nos agentes etiológicos dessa infecção. Bom, então, existem basicamente dois tipos de micro-organismos aí que estão relacionados com a exacerbação de DPLC, tá? Do lado de cá, os vírus, que são responsáveis mais ou menos por 1/3 das exacerbações, tá? Então, 1/3 das exacerbações, elas são virais, segundo os estudos de avaliação microbiológica nesses pacientes. E o resto, né, os outros 2/3, em geral, são bacterianos. Dentro das infecções bacterianas, a gente tem aqui que o campeão, né, que é a bactéria mais presente, é o Haemophilus influenzae. Depois a Moraxella catarrhalis, depois a Pseudomonas aeruginosa e, por fim, o Streptococcus pneumoniae, também chamado de pneumococo. Né? Quer dizer, não necessariamente nessa ordem, nessa sequência aqui, né? Mas por que eu separei dessa forma aqui para vocês? Né? Reparem nas porcentagens aqui que vocês já vão perceber qual que é a maior frequência de cada um. Mas eu separo dessa forma aqui para a gente separar o que é gram negativo de gram positivo, né? Uma vez eu ouvi isso, um jeito de guardar que me facilitou um pouquinho. Geralmente as bactérias gram-negativas, elas têm um nome feminino, né? Então, Moraxella catarrhalis, a Pseudomonas, né? Então, assim, as bactérias que têm um nome que tende a ser mais feminino, assim, elas são gram-negativas, enquanto as que têm um nome neutro, assim, geralmente são gram-positivas, né? Guarda mais ou menos dessa forma. O Haemophilus, ele foge um pouquinho da regra, porque ele é um gram-negativo. Então, Haemophilus, Moraxella e Pseudomonas são 3 bactérias gram-negativas. Então, a gente observa aqui, pessoal, que os gram-negativos são os principais responsáveis pela exacerbação de DPLC, tá? Enquanto o Streptococcus, se a gente for comparar com esse conjunto aqui de bactérias, ele representa uma porção pequena dos agentes etiológicos, tá? Além disso, a gente tem que lembrar da presença de bactérias atípicas, por exemplo, o micoplasma, né? Enfim, vários outros germes que são considerados bactérias atípicas, elas são responsáveis por menos de 10% das exacerbações de DPLC. Então, o que a gente tira de importância disso aqui? Que quando a gente vai
tratar uma exacerbação pensando que há uma infecção bacteriana, a cobertura mais importante é de gram-negativos, tá? Geralmente, se você está cobrindo gram-negativos, pelo perfil dos antibióticos que a gente usa, o gram-positivo está coberto também. E a necessidade de cobrir bactérias atípicas, ela é pequena, né? Então, a frequência dessas bactérias, ela não é tão grande. E isso é interessante da gente pensar, porque essa é uma relação um pouquinho diferente com a pneumonia, né? Que é uma doença infecciosa do parênquima pulmonar, geralmente bacteriana também, em que os principais agentes etiológicos são gram-positivos, tá? As bactérias atípicas no adulto têm uma grande representatividade também, e os gram-negativos não superam totalmente essa cadeia e essa sequência aí de incidência de agentes etiológicos, tá? Então, guardar bem aqui no DPLC, né? Então, em ordem de importância, gram-negativos, depois o gram-positivo representado principalmente pelo pneumococo e depois as bactérias atípicas. E lembrar que também os agentes virais são responsáveis por 1/3 das exacerbações infecciosas como um todo. Muito bem, né? Então, algumas imagens aqui, né, de alguns pacientes com exacerbação de DPLC. Então, a gente está vendo aqui nesse raio-x que existe uma área hipovascular na base esquerda. Eu sei que vocês tiveram pouca coisa de imagem, né, de radiologia e tudo, então não se preocupem se vocês não entenderem tudo que eu vou mostrar aqui, né? Mas aqui a gente tem uma área hipovascular na base esquerda. Os vasos são esses cabelinhos mais branquinhos, né? Essas imagens hipotransparentes, filiformes, né? Então, como a gente não está tendo muito vaso sanguíneo aqui, a gente presume que esse é um paciente que tenha tido um TEP, um tromboembolismo pulmonar, tá? E foi o que foi demonstrado na angiotomografia de tórax, que é o exame padrão ouro para o diagnóstico atualmente, né, de TEP. Lá, um raio-x de um paciente com um coraçãozão, né, uma cardiomegalia, e a gente está vendo que a trama vascular dele está acentuada, né, ao contrário daquele outro paciente. Então, aqui a gente está vendo vaso sanguíneo demais, né, vários cabelinhos aí para cima no raio-x. Então, isso é um paciente com congestão pulmonar. E aqui, um paciente que tem, esse é um raio-x da região cervical, né? E aqui estaria a parte superior da via aérea, né? A via aérea superior. E na transição aqui para a região laríngea, a gente está vendo uma massa, né? E, portanto, é um paciente que tem uma massa cervical gerando uma piora dos sintomas de DPLC. Provavelmente esse paciente teria o exame físico com estridor, né? Então, a dica aqui para esse paciente seria um estridor. Muito bem. O quadro clínico da exacerbação. Então, como eu falei, a gente vai ter basicamente um aumento dos sintomas basais. É isso que caracteriza mesmo a doença. A gente sempre tem que dar uma atenção especial para mudança no padrão da dispneia e do escarro, e a gente vai falar mais para frente o porquê disso, tá? Mas sempre que você está percebendo que o paciente tem esse aumento dos sintomas, essas duas coisinhas você tem que fazer uma avaliação mais profunda. Presença de sinais de cor pulmonale, e aí, então, você vai buscar sinais de insuficiência cardíaca direita no seu paciente. Então, turgência jugular e aumento da pressão venosa jugular, né, ao exame clínico. Hepatomegalia congestiva, né, que a gente fala, né? Então, o paciente vai ter um fígado aumentado, doloroso. As bordas do fígado, quando você palpa, elas são rombas, né? Então, elas não são pontiagudas, elas são rombas. Esse paciente vai ter edema de membros inferiores. Esse paciente pode ter um pouco de inapetência, um pouco de hiporexia, porque você começa a gerar uma congestão do intestino delgado, do cólon, do estômago e etc. Né? Então, esses são sinais de cor pulmonar, além da presença também de alterações específicas da ausculta cardíaca. Né? Então, você pode observar na inspeção impulsões paraesternais, que é quando você está observando os batimentos na região paraesternal do paciente.
Você pode perceber a P2 hiperfonética na ausculta, você pode escutar sopro regurgitativo tricúspide, né? Então, aquelas coisas todas da cardiologia. E a presença de narcose, né? Que é a síndrome que vem decorrente do acúmulo de CO2 no sangue. Então, o que é a narcose? Né? A narcose ela vai ser as manifestações clínicas justamente do CO2 muito elevado. E o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma acidose respiratória, que a gente vai conseguir identificar isso na gasometria, então vai ter uma queda do pH desse paciente, e esse paciente vai ter sintomas neurológicos, né? Porque o CO2 ele é depressor do sistema nervoso central. Então, o que a gente vai observar? Cefaleia, bradipsiquismo, né, que é o paciente mais lentificado, sonolência, rebaixamento efetivo mesmo do sensório, então queda do Glasgow do paciente, e ele pode finalmente desenvolver uma falência respiratória mesmo, que a gente vai chamar tipo 2, né? A insuficiência respiratória ela é dividida em tipo 1, que é a hipoxêmica, né, que é quando o paciente tem uma queda mesmo da pressão parcial de oxigênio na gasometria, e a tipo 2, que é quando o paciente tem um aumento do gás carbônico, do CO2, do dióxido de carbono, tá? Então, isso caracteriza insuficiência respiratória também. E se não estudaram isso, é interessante vocês pararem para ler. Insuficiência respiratória tipo 1 versus tipo 2, né? É um assunto importante. Por isso, muito cuidado para dar oxigênio para o seu paciente, tá? Ele pode estar com uma dispneia muito importante, mas você vai ter um alvo específico de saturação para esse indivíduo, que vai ser manter a saturação dele entre 88 e 92. Já faço um paralelo aqui, a crise asmática de 93 para 95 e o indivíduo saudável é maior do que 95% ou mais, né? Então, lembrem-se dessa faixa de O2 para o paciente com DPOC. E os principais exames que a gente vai pedir diante de uma exacerbação, né? Às vezes nenhum. Às vezes você vai só fazer sua anamnese, seu exame físico vai tratar. Agora, se você estiver suspeitando de outras coisas, você vai fazer exames direcionados para suas hipóteses. Um eletrocardiograma pode ajudar a definir um corpo pulmonar. O raio-x de tórax pode definir se ele tem, por exemplo, um pneumotórax ou uma consolidação, né? E assim vai. E a gasometria arterial vai ajudar a gente a fazer aquelas avaliações dos gases sanguíneos, né? Que vai nos interessar o PO2 e a PCO2. Né? Muito bem. Então, você está diante de um paciente com uma exacerbação. Você tem que classificar qual é a gravidade dessa exacerbação para você saber qual tipo de tratamento que esse paciente vai ter. Né? Aliás, a gente só classifica as coisas em medicina de formas diferentes porque você quer tratar elas de forma diferente. Né? Então, as classificações de gravidade todas têm essa função. Então, a gente classifica em um DPOC com uma exacerbação leve, moderada ou grave. O que é uma exacerbação leve? É aquela exacerbação que o paciente vai conseguir resolver ela somente com broncodilatadores de resgate. O que é uma exacerbação moderada? É aquela em que o paciente vai precisar, e aqui eu já vou dando um spoiler sobre o tratamento, né? Ele vai precisar de corticoterapia ou né, antibiótico terapia, qualquer um dos dois. E a exacerbação grave é aquela que requer internação ou então que o paciente chegou a precisar de ficar na emergência, ok? Bom, e aí, gente, uma coisa super importante é a definição dessa necessidade de antibiótico terapia, tá? Então, para a gente saber se esse paciente precisa de antibiótico terapia ou não, a gente vai sempre fazer a perguntinha dos sinais cardinais da exacerbação de DPOC, tá? Então, a gente sempre vai perguntar para o paciente se ele está tendo aumento de dispneia, se ele está tendo um aumento do volume do escarro e se ele está tendo purulência no escarro, ou seja, se o aspecto do escarro dele modificou. Por que a gente faz essa perguntinha? Porque os pacientes que se beneficiam de antibiótico terapia, ou seja, os pacientes que têm uma exacerbação bacteriana, eles têm ou esses 3 critérios, todos eles, ou então, pelo menos 2 desses critérios, contanto que um deles seja purulência no escarro.
tá? Então, ou os 3 de uma vez, ou então 2 deles, contanto que esse paciente tenha purulência no escarro, tá certo? Então, se ele tem essas coisas, a gente define a necessidade de antibiótico terapia. E o paciente que tá recebendo antibiótico terapia deve receber também corticoterapia. Muito que bem. E o que a gente vai definir como uma exacerbação grave, né? Ou aquela que necessita de internação ou de avaliação na emergência? Então, nós temos alguns critérios que a gente utiliza para avaliar isso. Então, o primeiro deles, né, e talvez seja o mais importante, o paciente que está com uma dispneia acentuada, né? O paciente que está falando que está ruim para fazer qualquer coisa do dia a dia dele, né? Então, às vezes, a dispneia basal dele é MMRC2, né? Então, ele tem que andar mais lentamente no plano para não cansar. E ele está falando para você que o banho dele está um terror, que ele está tendo que tomar um banho em prestação, por causa de dispneia. Opa, sinal vermelho, esse paciente pode ter um desfecho muito negativo. Esforço respiratório, né? Então, você percebeu que o paciente está lá usando musculatura respiratória, né? Ele está com o tempo respiratório bem aumentado. Cuidado com esse paciente, porque se ele tiver falência dessa musculatura, né? Se ele fadigar esses músculos, ele vai ter uma parada respiratória e, consequentemente, cardiovascular. Hipoxemia ou hipercapnia. Então, se você viu que a saturação do paciente está muito baixa, ou então ela está baixa além do basal do paciente, hospital. Presença de corpo monale, tá? Esse não necessariamente é um indicativo de necessidade de tratamento hospitalar, mas em geral vai ter que ser, né? A não ser que você tenha um ótimo manejo ambulatorial. Eu já consigo manejar algumas vezes sem ter que internar o paciente, mas assim, via de regra, a gente já tem que considerar que ele vai para o hospital, tá? Então, se ele apresentar aqueles sintomas que eu falei, edema, hepatomegalia congestiva, PVJ aumentada, sei lá. Se esse paciente já tem uma doença basal muito grave, a gente também vai indicar tratamento hospitalar. A presença de exacerbações prévias graves, a gente já vai considerar, né, não é obrigatório, mas considerar que ele vá para o hospital. Se esse paciente tiver muitas comorbidades ou se você tem dúvida diagnóstica, se você vai precisar de investigar melhor esse paciente. E individualize, né? Então, esses são critérios assim amplos, né? Mas você vai individualizar para o seu paciente. Ah lá, então o paciente que está desse jeito aqui, ó, a gente está vendo aqui um paciente na expiração e durante a inspiração a gente vê que há uma acentuação e um afundamento dos espaços intercostais, o que a gente chama de tiragem intercostal, né? Então, tiragem intercostal, esforço respiratório. Ficar atento que esse paciente não está legal. E a gente está vendo aqui esse paciente que está numa posição, né, a gente vai ver que os pacientes tendem a travar, às vezes, um pouquinho mais os membros superiores, porque quando você fixa os membros superiores, você aciona a musculatura dos músculos serráteis, né, que são músculos acessórios da ventilação. Então, o paciente está aqui nessa posição e vocês veem que ele está com fome de ar, né, respirando praticamente com o pescoço. Então, desculpa. Então, esse paciente está utilizando musculatura acessória. Ficar atento, esse é um critério de gravidade. Ah lá, olha só, essa imagem é de um vídeo do YouTube, né? Então, aqui está um vozinho na expiração e quando ele vai inspirar, o que ele está fazendo? Ó. Ele está elevando os ombros, né? E aqui a gente vê que ele está até contraindo um pouquinho do platismo, né? Que é esse músculo que nós temos aqui na região cervical, né? O músculo da expressão também, tá? Então, lembrar dessa condição. O uso de musculatura acessório é perigo. Ah lá, sinais de corpo monale. PVJ aumentada, né? Então uma jugular bem distendida, edema de membros inferiores, hepatomegalia congestiva. Ela geralmente é dolorosa, bordas do fígado rombas. E retenção de CO2 e hipoxemia, dois fatores para internação, né? Então, aqui estão valores de referência um pouco mais gerais, né? De PO2, então o esperado seria de 80 a 100, o paciente veio na gasometria com 55.
A PCO2 esperada de 35 a 45, ele está aqui com 80 de PCO2. Na verdade, isso aqui corre para esse paciente, que está muito grave. E assim, uma saturação muito baixa, de 83%. Então, se você pega essa gasometria, meu colega, corra para o seu paciente, né? Interne ele, trate ele dentro do hospital, que é mais seguro. Muito bem, e aí você definiu que você vai tratar o seu paciente, né? Então, o que nós temos que pensar aí no tratamento? Então, são basicamente 5 etapas aí que eu vou falar, tá? Primeiro delas, oxigênio terapia. Então, como eu já falei algumas vezes, né, eu acho que vocês já estão cansados de saber, o nosso alvo aí de saturação vai ser de 88 a 92, ou então, se você tiver um acompanhamento de gasometria, de 60 a 70. Lembrar sempre, então, gente, de manter o oxigênio em baixo fluxo, tá? Em baixo fluxo. E como que a gente oferece um oxigênio em baixo fluxo? Utilizando o catéter nasal, beleza? Se você aumentar demais, retém CO2, narcose. Não faça isso com o seu paciente. Segunda parte do tratamento é o uso de broncodilatadores, né? Então, aqui é uma fase inicial muito parecida com a crise asmática mesmo, né? Então, essas são as medidas imediatas, oxigênio terapia e broncodilatadores. O que nós temos aqui nos broncodilatadores, então, né? Primeiro, a principal droga, os beta-2 agonistas de curta ação. Eles têm uma broncodilatação mais eficaz e mais rápida, por isso são as drogas assim, de escolha para o tratamento. E os anticolinérgicos de curta ação, eles vão ter uma função de sinergismo, elas vão aumentar a broncodilatação desse paciente, né? Então, de preferência, tentar usar os dois juntos. Como que a gente pode administrar esses broncodilatadores? Então, existem basicamente 2 formas para a gente fazer os broncodilatadores de curta ação na crise. O primeiro é por meio de micronebulização, ou então, aqui no sul de Minas, o pessoal chama de inalação, né? Que vai ser você utilizar esse dispositivo aqui, você coloca a medicação nesse copinho, esse fio ele vai ligado em um aparelho que produz, que joga ar sob mais pressão, né? E isso vai vaporizar a medicação aqui, o paciente vai inalar esse vapor. Ou então, uma alternativa é você utilizar uma bombinha mesmo, né? Ou, às vezes até acoplando uma peça adaptativa aqui, que seria o que a gente chama de espaçador, né? Então, pode ser qualquer uma das duas. Geralmente, a inalação é preferida porque ela não requer que você tenha coordenação para utilizar o dispositivo, enquanto a bombinha requer coordenação. E, às vezes, o paciente está dispneico e ele não vai conseguir sincronizar a inspiração com o momento em que ele aperta a bombinha, né? Bom, independente do que você decidir, né, você vai fazer um ataque de broncodilatação. Então, você vai fazer 3 sequências de inalação de 20 em 20 minutos e você vai manter, geralmente, aí de 4 em 4 horas. Né? Essa é assim o que eu geralmente faço, essa seria minha dica prática aí para vocês. Né? E quais são os exemplos principais aí que a gente tem? Então, dentro do beta-agonista de curta ação, o salbutamol, 100 microgramas, a gente poderia fazer 4 jatos aí de uma vez só. E o fenoterol, que é o Berotec, né, que agora até, na verdade, saiu de linha, né, 10 gotas, ok? E o anticolinérgico de curta ação, a gente poderia utilizar o ipratrópio de 20 microgramas, então, no caso aqui em forma de spray, né, 4 jatos, e o ipratrópio para inalação, que a gente poderia usar 40 gotas, ok? E um detalhe super importante, pessoal, é que quando isso vai ser feito, por exemplo, dentro do hospital, você vai fazer essa inalação com algum gás, né? Tem alguma coisa que vai, se você for fazer a inalação mesmo, né? Tem algum gás que vai produzir aquele vaporzinho ali. Então, você tem que colocar na sua prescrição para que isso seja feito aqui, ó, com o ar comprimido, tá? Vocês vão ver nas paredes dos hospitais que tem essas válvulas aqui, né? Cada uma mostra uma coisa e de cada uma sai uma coisa. Então, você sempre tem que prescrever para esse paciente fazer a inalação no ar comprimido, porque se ele fizer só diretamente no O2, pode ser que você narcose o paciente durante a inalação, tá? Porque a gente tem que colocar geralmente uns 6 a 8 litros por minuto de oxigênio para fazer uma inalação, e isso é considerado oxigênio de alto fluxo. Então, esse paciente pode reter
o CO2. Lembrar, né? Se está dando muito oxigênio vira CO2, esse paciente tem uma dificuldade para expirar, para exalar. Portanto, ele vai reter o CO2. Muito bem. A terceira etapa, e essa aqui que requer um pouco mais de esforço, de concentração, né, é a antibiótico terapia. Tá? E aqui seria muito bom que vocês tivessem um conhecimento de base de antibiótico terapia para entender as coisas que eu vou falar. Então, se eu falar grego aqui para você, se você se sentir incomodado com alguma coisa que você não sabe, ótimo, use esse incômodo para você dar uma estudada por fora, para você acrescentar o seu leque aí de conhecimento dentro da medicina, né? Então, basicamente, sobre antibiótico terapia, nós temos... Vocês estão vendo os efeitos do slide? Muito bons. Né? Deu um trabalho danado fazer isso aqui. Então, aqui a gente vai ver basicamente duas coisas sobre antibiótico terapia. Quando que a gente indica e qual que nós vamos escolher, tá? A indicação da antibiótico terapia eu já falei, né? A gente vai sempre indicar antibiótico quando o paciente tiver 2 ou mais desses sintomas cardinais, contanto que um deles seja a purulência do escarro. Beleza? Isso aqui é para a maioria dos pacientes, isso aqui é principalmente para o nosso paciente ambulatorial também. Agora, se o paciente necessitar de suporte ventilatório, ou seja, se ele precisar de ventilação, seja ela ventilação invasiva, né, que é entubar o paciente, ou a ventilação não invasiva, que é usar ali um CPAP, um BIPAP, alguma coisa assim, por exemplo, esse paciente tem indicação de antibiótico terapia. Tá? Então, basicamente, são essas duas condições aqui que requerem antibiótico terapia. Mas aí você vai pensar assim, né? E essa é uma situação muito frequente de se encontrar no dia a dia. Nossa, mas o paciente está com uma exacerbação de DPOC, mas ele não tem febre, o hemograma dele está normal, ele não tem leucocitose, que é um marcador de infecção, ele não tem desvio à esquerda no hemograma, que é um marcador de infecção. O PCR, que é a proteína C reativa dele, está normal, que é um marcador inflamatório importante. E o raio-x de tórax ele não tem consolidação, não tem sinal nenhum de infecção. Ainda assim, eu vou prescrever antibiótico? Sim, ainda assim você vai prescrever antibiótico, tá, pessoal? Então, entendam isso. O critério para antibiótico terapia, ele é clínico. Ele não é um critério complementar, laboratorial, etc. Ele é clínico, ele é baseado nessas informações aqui. E por que o paciente com DPOC exacerbado, por exemplo, ele não pode ter febre se é uma infecção bacteriana? Porque a infecção bacteriana aqui não é no parênquima pulmonar, né? A infecção aqui é na traqueia e nos brônquios, na verdade é uma traqueobronquite, tá? Portanto, a gente não tem um comprometimento de um órgão sistêmico, assim, uma estrutura assim, total, com influência sistêmica, né? A gente tem uma infecção ali do encanamento, vamos dizer assim, né? Fazendo uma analogia assim, com um prédio, né? Seria como se o parênquima fosse o prédio, assim, que tem o tijolo, a estrutura metálica de sustentação, etc. E os canos do prédio fossem ali os brônquios mesmo, né? Então, quando você tem, às vezes, um canozinho entupido, o prédio inteiro não dá pepino. Agora, se você romper uma pilastra do prédio, aí você vai ter um colapso da estrutura como um todo. Então, essa é uma analogia parecida com essa infecção pulmonar. Se você tem uma infecção do parênquima mesmo, você vai gerar um comprometimento sistêmico mais importante. Agora, quando você tem um comprometimento traqueobrônquico, isso vai gerar um sintoma só local. Sinto que ficou um pouco confuso. Se ficou, depois a gente tem a oportunidade de conversar isso presencialmente, né? E, uma vez indicado antibiótico, a gente tem que escolher ele, né? Qual que vai ser a escolha do antibiótico para o nosso paciente? Bom, isso vai depender de qual que é o tipo de exacerbação que o paciente está tendo. Então, se for uma exacerbação moderada, ou seja, aquela exacerbação que só requer um corticoide ou antibiótico terapia, mas não requer internação, a gente vai primeiro separar se o seu paciente é um paciente que tem um DPOC
mais tranquilo de base ou um DPOC mais sério de base. Então, se for um paciente mais tranquilo, que é um paciente que a gente chama assim de não complicado, ou seja, um paciente um pouco mais jovem, que tem uma obstrução leve a moderada na espirometria, então ele vai ser GOLD 1 ou GOLD 2, segundo a classificação que a gente utiliza. Poucas exacerbações no ano e poucas comorbidades, isso é um paciente candidato a uma antibiótico terapia mais simples, que seria com o uso de macrolídeo, portanto, uma azitromicina da vida aí, que pega os principais gram-negativos e o gram-positivo também, acaba pegando também os germes atípicos, né, embora não seja necessário essa cobertura em 100% das vezes, ou então a amoxicilina com clavulanato, que é uma penicilina com o inibidor da beta-lactamase. A amoxicilina sozinha, ela só tem espectro contra gram-positivos. Quando a gente adiciona o clavulanato, isso amplia o espectro de ação para gram-negativos, tá? Portanto, ela tem que ser em combinação. No DPLC não tem espaço para amoxicilina sozinha. Agora, se esse paciente tiver um DPLC complicado, ou seja, a exacerbação dele não é grave, mas o paciente em si é grave, assim, o paciente em si ele já é mais ruinzinho de base, a gente vai usar um esquema diferente. E aí, o que a gente vai considerar como DPOC complicado? Paciente mais idoso, paciente que tem uma obstrução grave ou muito grave na espirometria, ou seja, paciente GOLD 3 ou 4, paciente que tem muitas exacerbações no ano e o paciente com comorbidades. Esse paciente precisa de uma quinolona respiratória, então um levofloxacino da vida, um moxifloxacino da vida, que são as quinolonas respiratórias, né? Então você começa com eles, ou então você pode lançar mão da amoxicilina com clavulanato também, tá? Então, assim, seria uma outra opção, mas que a gente tem que tomar um cuidado importante com esse paciente, porque é uma antibiótico terapia um pouco mais simples, né? A diferença da quinolona para a amoxicilina com clavulanato, principalmente, né, é que a quinolona cobre também os macrolídeos, cobre os germes atípicos, tipo micoplasma, clamídia, etc. Enquanto a amoxicilina com clavulanato não cobre germes atípicos, tá? Então a gente tem esse cuidado. Agora, uma possibilidade, gente, também, para a gente fazer um tratamento ambulatorial com esse paciente, é associar a amoxicilina com clavulanato com o ciprofloxacino, tá? E aí algumas pessoas podem achar estranho de ouvirem isso, porque o ciprofloxacino é uma quinolona dita urinária, né? Assim, ela é mais utilizada para infecção urinária. Porém, ela é a quinolona que tem o melhor espectro de ação contra a Pseudomonas aeruginosa, tá? Que é uma bactéria complicadíssima para a infecção pulmonar, tá? Assim, ela causa infecções pulmonares super difíceis de tratar. Então, se o paciente tem esses fatores de risco aqui para um DPOC mais grave, uma opção de tratamento é essa: amoxicilina mais clavulanato associado a ciprofloxacino. E se essa exacerbação for grave, né? Se esse paciente, então, tem aqueles critérios lá de internação, você internou ele para tratar. Então, novamente, né? Aqui a gente vai levar em consideração um paciente que de base já não é muito legal, né? Mais idoso, espirometria ruim, já exacerba pra caramba, tem comorbidades. Esse paciente, obrigatório, então, que você já comece com opções mais agressivas, tipo a quinolona respiratória mesmo, a amoxicilina com clavulanato. Porém, a gente tem que pensar, dentro desse paciente, se ele tem um risco diferenciado para infecção por pseudomonas. Então, lembra, a pseudomonas é uma daquelas gram-negativos que a gente tinha mostrado lá no começo da aula, e ela gera infecções que são difíceis de tratar, ela tem um perfil de resistência microbiana diferente, tá? Então, a gente sempre tem que ficar atento para a presença dela. Quando que a gente vai pensar que esse paciente tem uma exacerbação por pseudomonas? Quando ele tem um DPOC avançado, então aquele paciente que já usa oxigênio, aquele paciente que já foi várias vezes para o hospital, né? Aquele paciente que tem bronquiectasias,
uso frequente de antibiótico, internação nos últimos 3 meses e uso de corticoide sistêmico frequente. Se esse paciente tem um risco de infecção por pseudomonas, você tem que pensar em cobrir esse tipo de bactéria. Então, antes de você tratar, você vai tentar colher um gram e uma cultura do escarro para você confirmar se existe essa bactéria e ver o perfil de resistência bacteriana. Então, é no escarro espontâneo mesmo, tá? Você vai pedir para o paciente tentar escarrar espontaneamente e fazer esse exame. E enquanto você aguarda o resultado do exame, você vai tratar ele com levofloxacino ou moxifloxacino, então quinolonas respiratórias, cefepime e ceftazidima, que são cefalosporinas de 4ª geração, ou então piperacilina e tazobactam, tá? Que são antibióticos também com associação com o inibidor da beta-lactamase, só que de mais amplo espectro. Então, se pensou que esse paciente tem um risco de pseudomonas, use antibióticos mais avançados. Ah, mas é difícil demais esse negócio, pessoal. Nossa senhora, não guardei nada. Então, presta atenção, ó. Olha nesse slide que ele resume tudo. Então, para a exacerbação mais simples possível, macrolídeo ou amoxicilina com clavulanato. Se for uma exacerbação mais chatinha, quinolona respiratória com amoxicilina, ou então amoxicilina com clavulanato. Se o paciente tiver um risco de pseudomonas, você vai colher o gram e a cultura do escarro, e aqui você vai acrescentar o ciprofloxacino com amoxicilina com clavulanato. E se nada disso der certo, você vai para a última etapa das medicações, que seria, novamente, a quinolona respiratória, ou então uma cefalosporina de 4ª geração, ou então uma penicilina com um inibidor do beta-lactamase mais avançado. E por quanto tempo que esse tratamento vai durar? 5 a 7 dias. Tá? Em geral, 7 dias. Beleza? Olha com calma para esse slide. Pensa um pouco aí, vê os nomes que você não conhece para você dar uma pesquisada. Beleza? Super importante isso aqui. Tá? Muito bem. Quarta e penúltima etapa do tratamento da exacerbação é a corticoterapia. Então, ela tem que ser administrada em conjunto com as medidas anteriores. E, em geral, o paciente que vai tomar antibiótico vai tomar corticoterapia. A gente vai fazer uma dose equivalente, geralmente, a 40 mg de prednisona por dia, por 5 a 7 dias. Geralmente, o menor tempo possível. Tá? E a via oral, ela é tão eficaz quanto a via venosa, então a gente deve preferir a via oral. E, por fim, última etapa do tratamento, é o tratamento com a ventilação não invasiva ou com a ventilação mecânica. Então, para quem não sabe a diferença, né? Aqui a gente tem uma ventilação... Cadê essa tinta? Aqui a gente tem uma ventilação não invasiva. Então, esse paciente está com uma máscara acoplada no rosto dele e aqui um circuito que está se ligando lá no outro aparelho. Tá? Então, isso aqui é um paciente que está fazendo uma ventilação não invasiva. Então, esse aparelho aqui está jogando ar sob pressão para a via aérea desse paciente. E do lado de cá, esse aqui é um ventilador, já mais ventilador mesmo, né? Não é só o CPAP, e esse paciente aqui ele está aparentemente entubado, portanto, esse paciente está invadido. Né? Então, a gente chama isso de ventilação invasiva. Bom, são recursos para o paciente que está muito grave, né? São recursos hospitalares obrigatoriamente, né? Então, as indicações aí para ventilação não invasiva nesse caso. Paciente com esforço respiratório moderado a grave e dessaturação a despeito de O2 suplementar. Então, você deu oxigênio em baixo fluxo, não está resolvendo, esse paciente é um candidato a VNI, a ventilação não invasiva, né? E outra indicação importante é quando esse paciente está retendo CO2. Então, se ele tiver com a PCO2 maior do que 45 milímetros de mercúrio, VNI nele. E quando não fazer a ventilação não invasiva, né? Quais são as contraindicações da ventilação não invasiva? Então, primeiro, o paciente que tem uma indicação óbvia de intubação. O paciente está lá quase parando já está quase em PCR, devido à insuficiência respiratória, você não vai fazer VNI nele, vai intubar ele direto, porque
a VNI não vai dar um resultado adequado. Presença de vômitos, né? Então, imagina você vomitar com uma máscara no seu rosto que joga ar sob pressão para a via aérea. Você vai ingurgitar, né, aquele vômito sob pressão. Né? Então, não faça isso para o seu paciente. Se ele estiver vomitando, não faça VNI. Rebaixamento do nível de sensório, justamente pelo mesmo motivo dos vômitos, esse paciente pode ter a aerofagia, né? Então ele pode engolir o ar e aí, com isso, vomitar e aspirar o vômito. Então, não faça isso também. Se ele tem instabilidade hemodinâmica, prefira a intubação. E se esse paciente tem uma cirurgia esôfago-gástrica recente, tá? Por quê? Novamente, esse paciente pode engolir ar e se ele tiver feito alguma cirurgia do trato gastrointestinal mais alto, o ar pode romper a sutura, né? Então, imagino que o resultado não é muito bom. Quando bem feito, a taxa de sucesso é de 85% em evitar a intubação, tá? Então, é uma medida muito boa. Lá, então, aí alguns tipos de máscara para ventilação não invasiva que a gente utiliza, né? A gente não entende tanto assim a felicidade das pessoas que estão usando essa máscara, né? Porque não é exatamente a coisa mais confortável do mundo, mas, enfim, né? Propaganda é propaganda. Então, tem máscaras que cobrem a boca e o nariz, tem máscaras que cobrem só o nariz, tem máscaras que cobrem o rosto todo. O importante é que o seu paciente está bem adaptado à máscara. Né? O importante é que você ache uma que dê certo para o seu paciente, não tem uma que seja exatamente superior à outra. Mas muito bem, você fez todas as medidas do seu paciente, você fez tudo que você tinha que fazer para ele, e ele não melhorou. Ele continua com a PO2 baixinha, continua com a PCO2 lá no talo, lá em cima, né? E nada resolveu, inclusive a ventilação não invasiva. Então, é o caso de você fazer a ventilação invasiva nesse paciente. Ok? Então, a ventilação invasiva, a intubação é quando as outras medidas não deram certo, tá? E aí existem capítulos específicos para isso, tá, pessoal? De ventilação invasiva em DPOC não é o objetivo aqui da disciplina, isso é uma coisa um pouco mais avançada, tem mais de medicina intensiva do que da pneumologia em si. Beleza? Então, esse é o tratamento do paciente com DPOC, né? Esse pacote de coisas aí que a gente está vendo. E aí vamos supor que seu paciente internou, então, né? Assim, esse tratamento foi feito dentro do hospital. Quando que a gente vai dar alta? Quando o paciente está estável e ele está há 2 dias, pelo menos, utilizando o que ele vai usar em domicílio. Né? Então, ele está com a bombinha que ele vai usar em domicílio, ele não está tendo que utilizar broncodilatador de curta ação excessivamente, né? Então, está tudo bonitinho, o paciente está redondo para ter alta, há 2 dias. E aí, o que a gente tem que planejar para esse paciente? Todas as etapas do tratamento ambulatorial, né? Então, você vai fazer um esquema de terapia inalatória ambulatorial para esse paciente, porque muitas vezes ele já precisava de estar usando alguma coisa mais adequada e não estava. Você vai programar reabilitação pulmonar para o seu paciente, né? Então, exercícios aeróbicos, anaeróbicos, principalmente, ocasionalmente, fortalecimento de musculatura respiratória. Lembrar lá da ferramenta SMART, né? Que é uma ferramenta para obter resultados como um todo, inclusive na reabilitação. Você vai indicar a vacinação para o seu paciente, que é a vacinação para influenza e a vacinação pneumocócica. Você vai identificar fatores que possam piorar o DPOC e tratar como doença do refluxo, doenças do sono, como a apneia do sono e as bronquiectasias. Você vai avaliar a necessidade de O2 e de VNI domiciliar, né? Então, aqui os critérios para o uso de O2, né? Uma PO2 menor ou igual a 55 ou saturação menor ou igual a 88, para todos os pacientes. Na presença de corpo pulmonar, a gente usa critérios mais brandos do que esses, né? E para VNI domiciliar, o paciente que persiste com o PCO2 de 53 milímetros de mercúrio ou mais, né? Depois de 1 mês da exacerbação. E lembrar de reavaliar precocemente esse paciente, ainda no primeiro mês após a alta hospitalar. Beleza? Qualquer dúvida, nos encontramos pessoalmente para discutir e ampliar aí o conhecimento de vocês. Beleza, galerinha? Aquele abraço.